Então vamos começar. Boa noite. Ouvem-me bem? Então, bem-vindos. Muito obrigado aqui à participação de todos. É um gosto ver a sala cheia de amigos. Temos aqui uma sessão magnífica em vista, como vocês vão já comprovar. Trata-se de uma sessão de projeção de fotografias sobre um projeto, aliás, magnífico, que o Renato concluiu e que tem em edição. Ele vai explicar em pormenor. Nós não vamos ter direito para já à edição, mas ficamos aqui com este aviso à navegação. Vamos estar atentos. Esta sessão, que em boa hora se realiza aqui por cortesia do Gabinete de Estudos Soliciponenses, que muito agradecemos, vai contar com um key speaker, vai contar com um orador que é conhecido de muitos, mas para os que não se conhecem eu vou pedir o favor ao fazer de se apresentar brevemente. De início, os professores acham sempre que são conhecidos, mas nem todos somos alunos e frequentadores de blogs e outras esferas, de maneira que vamos ter aqui uma exposição inicial do Fazeres, depois vamos assistir ao dito cujo magnífico vídeo e depois vamos pedir aqui ao Renato que nos decifre. No final da sessão, que eu conto que seja breve, porque tudo isto foi muito bem estruturado e pensado, portanto vai ser muito fácil de concretizar. Depois vamos ter aqui um apontamento eventualmente de uma leitura de poesia, assim, uma coisa. Não vejo ninguém com sapatos de balé para nos fazer um apontamento de dança. Mas depois temos um pequenino convívio ali preparado, ainda não é pelo Natal, é mesmo para nós, para continuarmos um bocadinho em tertúlia e em espírito de confraternização. Portanto, boa sessão para todos, muito obrigado. E dava a palavra... Não, posso interromper? As interrupções são livres. Ninguém conhece o Fazeres, mas muitos daqui conhecem mais o Fazeres do que o nosso amigo Marrachinho. Portanto, é melhor começares por falar de ti também. Quem és tu? Eu fico para o fim. Eu fico para o fim. Já me perguntaram aqui. Mas eu no fim explico tudo. Pronto. Vamos começar pelo princípio. Está bem. Ok, pronto. Boa noite, antes de mais. Eu chamo-me António Marrachinho, como o António Marrachinho já disse. Sou professor do ensino secundário. Mas estou aqui não como professor, mas como amigo de há muito tempo do Renato Monteiro, que fez uma partida. Telefona-me de sábado e diz-me: tens que fazer um texto até terça-feira. E eu disse: não faço. Foi a primeira resposta: até terça-feira não se faz um texto. Mas a amizade sobrepôs ao meu medo de não conseguir fazer algo decente e avancei. E por isso é sobretudo como amigo, como admirador da obra do Renato que eu aqui estou, e também como aprendiz, porque nos últimos anos tenho tido o privilégio de o acompanhar e aprender bastante com ele. Espero que valha de alguma coisa, por enquanto ainda não valeu, mas espero que no futuro venha a valer.
E, portanto, o texto que eu vou ler é um pequeno texto, enfim, que eu dei o título Renato Monteiro, o fotógrafo andarilho, ou a inquietação vivida como forma de arte. Eu começo uma citação do André Kertész: a câmara é a minha ferramenta. Graças a ela, justifico tudo o que me rodeia. Ao longo de mais de 7 décadas, Renato Monteiro fez de tudo um pouco. Nascido do granito da cidade invicta, desterrado para a capital no fulgor da adolescência, envolvido numa guerra absurda que nunca quis, estrangeiro em tribunais de duvidosa justiça, ativista do descontamento em bancos só de alguns, aprendiz de história, de muitas histórias que replicou com contagiante entusiasmo para milhares de jovens, arquivista minucioso de testemunhos do tempo, incansável viajante de si e fora de si, tentado pelo infinito, que é coisa de poucos quilómetros, poeta, declamador e curador de narrativas com gente dentro. E, unindo todas estas peças de que se faz uma vida inteira, senhor de um olhar inquieto, um olhar exigente, um olhar incisivo, um olhar único. Olhar que, ao ser partilhado, como sempre foi, nos obriga a concluir que olhar o mesmo não é, seguramente, ver o mesmo. Tive o raro privilégio de acompanhar o Renato em muitas das suas incursões fotográficas nos últimos 10, 12 anos. Já a metamorfose na Oriental Lisboa se tinha dado. E era possível olhar a obra que consistentemente ia ganhando corpo. E as coisas que metiam medo aos pássaros iam cada vez mais agradando às pessoas. Percorreu o que até então eram as margens da minha cidade, entre saudades de mornas, coladeiras e algum flamenco. E escreveu com luz e sombras, uma luz que pouco depois ficou submersa pela vontade dos homens e inclemência das águas. O seu insaciável compromisso com a fotografia, e não menos com aquilo que o inquietava, seduzia ou desafiava, levou-o a embarcar nas praias da Caparica, em artes do mar, com os pescadores da arte chávega, e logo depois lavrou, meses a fio, artes da terra, que infelizmente não deu os frutos pretendidos, mas mercê de uma enxertia bem-sucedida, permitiu que Jerónimo, um dos últimos filhos dos homens que nunca foram meninos, avieiro de Alpiarça, saísse da sua carcomida bateira a traçar sulcos no Tejo para um registro em sais de prata de rara beleza, mas também testemunhal da sua humilde nobreza e anunciada extinção. Ao longo dos anos, Renato Monteiro foi pensando, construindo e captando imagens atrás de imagens, recolhendo e fixando segmentos da realidade, quase como se isso fosse uma necessidade vital, ora para um projeto mais imediato, ora para um projeto maior, onde tudo acabará por fazer sentido. Assim, foi surgindo a matéria que deu corpo a um conjunto muito vasto de trabalhos. Alguns, infelizmente, aprisionados a uma maqueta partilhada apenas com os amigos mais próximos, porque, num país miúpe, editar fotografia só pode ser um luxo. Sem querer ser exaustivo, recordo A Ribeira do Porto, Elétrico 28, Senhora de Troia, Silêncios de Luz, Quero Lisboa, Fotografares do Tejo. E, muito em particular, um trabalho sobre aqueles a quem já chamaram Filhos do Vento e Irmãos das Estrelas, que reuniu na exposição Ciganos do Sul, em 2008, e mais tarde, em 2015, em parceria com a sua musa inspiradora e companheira de sempre, na exposição Nós Outros. É, tanto quanto julgo saber, uma súmula deste último trabalho que nos traz hoje aqui, para deleite do olhar e incitamento à reflexão sobre as múltiplas e bem diversas condições humanas. Mas permitam-me que fale um pouco do autor, uma vez que a obra fala por si e nem sempre pela obra se chega ao operário. Já o digital conquistava irrevogavelmente terreno e adeptos, ainda o Renato afeiçoava e afeiçoou a sua velhinha Nikon, alimentada a filme Kodak ou com filmametro vindo do leste europeu. Era vê-lo de casaco ou colete,
de cujos bolsos sobrepujavam rolos e mais rolos, não fosse o instante decisivo surgir e apanhá-lo desprevenido e sem munições. Como um grande mestre de xadrez, que antecipa várias jogadas, ou alguém que viesse do futuro para revisitar o presente, assim ele antevia os múltiplos cenários possíveis e sabia exatamente onde estar quando acontecessem. Não havia posição incómoda, risco demasiado ou condições desfavoráveis que o fizessem vacilar ou recuar. E foram muitas as vezes que arriscou, porque sempre soube que quanto maior é o risco, maior é a recompensa. Da vertiginosa altura que, para infortúnio seu, era onde estava o enquadramento ambicionado, passando pelos carteiristas que nunca perceberam como é que alguém, que não eles, podia repetir tantas vezes a mesma viagem no elétrico, até ao estranho que ousava entrar em território desconhecido e, por vezes, pouco amistoso, para fazer acontecer a fotografia pensada. De tudo isto, e muito mais, fez surgir o seu singular universo imagético. Raras são as fotografias do Renato que não versem conteúdo humano. E mais raras serão as pessoas que, tendo sido por ele fotografadas, com ele não conversaram demoradamente. Não lhe agradavam de modo particular as fotografias de gente anónima. Queria, em simultâneo, saber do que eram feitas e dizer-lhes ao que vinha. Julgo mesmo que não hesitaria em fazer suas as palavras de Eugene Smith, quando diz: não tenho paciência para exposições de fotografias com molduras certinhas em paredes de museus, admiradas como se fossem obras de arte. O que quero é que as minhas fotos sejam olhadas como pedaços de vida. E se por vezes, quando fotografava, tocado pela urgência e irrepetibilidade do momento, entrava naquilo que podemos chamar modo de fotografia iminente, ou aquela altura em que, no dizer de Cartier-Bresson, se colocou na mesma linha a cabeça, o olho e o coração, e dizemos nós, fotografar é imperativo, depressa voltava ao exato momento e lugar em que a conversa tinha sido suspensa. E nunca se esqueceu desses que fotografou. Se lá voltasse, uma semana, um mês ou um ano depois, havia de levar consigo a prova de vida sobre a forma de uma fotografia. A sua prática fotográfica é, em muitos aspectos, semelhante àquilo que em etnografia se designa por observação participante. E assim, cada fotografia é parte de uma história, fala de um singular irrepetível, é o centro de um passe-partout de palavras e tem um nome a que responde. E embora não fosse objetor de consciência a uma fotografia ensaiada, qual encenador avisado, distribuindo as personagens no palco, era no repente que permite ligar intuição e instinto que se sentia verdadeiramente em casa. Se há uns para quem a câmara é uma espécie de muro intransponível, uma fronteira entre dois mundos não mexíveis, uma via de sentido único, outros há que fazem da câmara uma forma de derrubar barreiras, de estabelecer pontes e acrescentar tamanho ao braço estendido. Renato é desta última estirpe. Regressou uma e muitas outras vezes aos mesmos sítios, sabendo, qual Heraclito dos tempos modernos, que nunca se volta ao mesmo sítio. Aprendeu, com Carlos de Oliveira, que a obra é um trabalho vagaroso, feito, desfeito, refeito, rarefeito. E que, portanto, esta não se compadece com incursões fugazes, mesmo que inspiradas, mas que exige um trabalho paciente e dedicado, se necessário, até à exaustão. Se, como afirma Camus, é necessário imaginar Sísifo feliz, eu arriscaria dizer que é este trabalho constante, esta vontade inquebrantável de procurar o ponto de vista que falta, a composição que o desafia, a perspectiva nunca captada e que lhe fugiu ontem por entre os dedos não suficientemente velozes, que o faz regressar, que o torna feliz, sem que seja preciso imaginar. Ainda hoje, estou certo, lhe falta pelo menos uma fotografia em cada um dos seus projetos. E há de continuar a procurá-la, a sua exigência e inconformismo assim obrigam. E ainda bem, porque são estas qualidades que, para Gáudio nosso, o mantêm ativo e empenhado
na partilha de um olhar que acrescenta sentido e beleza ao mundo. É este o raro sortilégio do artista. Muito obrigado. Excelente intervenção. Eu acho que tão excelente que a gente, depois do filme, ainda volta a alguns dos temas, se acharem bem. E agora, vamos tentar encontrar o magnífico vídeo. O vídeo, enfim, é um trabalho de equipa, porque as fotografias são do Renato Monteiro, mas a edição é do Daniel Monteiro e do Luís Tavares. Sim, não é melhor baixar a luz? Se for possível, será que... Então, muito boa noite a todos. Vou dizer apenas duas palavritas, porque as palavras em mim respiram mal, ou não respiram muito bem. Vou ser o mais sucinto possível. Começo por agradecer a presença de todos. Um obrigado à doutora Wanda Souto e à Anabela Valente, que propiciaram, que facultaram este espaço, sem o qual isto não teria acontecido. E um agradecimento extensivo às pessoas, já o disse, nomeadamente a alguns amigos que estou a rever, não é pela primeira vez, mas é já há muito tempo que não os via, e sensibiliza-me muito revê-los. Vou ser breve, mas vou começar com um caminhão pesado, com um tira. Estamos julgo que em 2005. Eu estou numa propriedade rural e vejo surgir um caminhão pesado, um tira, e dele saírem dezenas de pessoas. Depressa percebo que é gente romena e que está a descer do caminhão justamente para trabalharem naquelas terras do Ribatejo. São romenos. Reparo que há dois grupos que se separam, eles separam-se, um grupo para a direita, outro grupo para a esquerda. Eu colo-me ao grupo da direita. Percebo que tinha acabado de fazer uma opção inconsciente. Tratava-se do grupo dos romenos ciganos. Os outros eram romenos, mas não ciganos. Bom, eu estou a relatar este episódio porque, de uma forma geral, costumam perguntar-me quais foram as motivações que me moveram a envolver-me fotograficamente, falando, com os ciganos. Eu falo sempre nos romenos, porque eu fiz aí uma pergunta, que era esta. Então, se eu vou de facto estabelecer uma relação muito cordial não, é muito civilizada a palavra, muito simpática com eles e com elas, porque é que eu não haveria, pensei eu na altura, porque é que eu não haveria de tentar estabelecer o encontro com os seus congéneres portugueses? Porque até então o que é que eu fazia? Tirava uma fotografia esporádica, temporária, a um cigano, a outro, hoje, daqui por um mês, daqui por um ano. Ora, acho que a motivação evidente foi, de facto, o meu conhecimento, a minha comunicação com os ciganos, o conhecimento que eu tive com os ciganos romenos. Pronto. Porque normalmente é assim. Procuram saber quais são as motivações, mas elas muitas vezes emergem no obscuro. Porque desenvolvemos este projeto
e não desenvolvemos aquele, porque praticamos esta ação e não praticamos aquela, tudo isto passa por motivações. Só que as motivações não se leem sempre. A maior parte delas não são legíveis, não são entendíveis. Ignoramos as razões. Mas esta razão dos ciganos romenos é, de facto, uma razão que determinou muito o meu trabalho fotográfico, que veio a ser desenvolvido posteriormente, sobretudo nos anos 2006, 2007 e 2008. Pronto. Acho que respondi à pergunta que me fazem de vez em quando. Quais foram as motivações? Vou caracterizar rapidamente os ciganos que fotografei. Na sua maioria são pobres, vivem do rendimento social de inserção e é, por assim dizer, a única fonte de rendimento, sem alfabetização. Na generalidade, segundo estatísticas recentes, só 2 ou 3% de ciganos é que têm frequência do secundário e alguns têm o ensino superior, mas são de facto uma minoria dentro desta minoria. São ciganos que vivem em barracas, em casas com muito mais condições de habitabilidade, vivem em toldos ou tendas, como quiserem, vivem em casas, umas há que, enfim, oferecem algumas condições, mas, como disse há pouco, a maior parte delas não. Vivem também, por iniciativa da Câmara, em contentores, que são extremamente desconfortáveis. No inverno, muito frios. No verão, abafa-se lá dentro. São muito quentes. Mas é uma forma de criar condições a estas comunidades que são simplesmente entendidas pela Câmara. São ciganos que vivem no mundo rural, por vezes em lugares recônditos. São João do Deserto. Quem conhece São João do Deserto? Val do Açor, o Relógio, uma localidade no Algarve, o Relógio. Pronto. Vivem, de facto, no mundo rural, mas também se disseminam pelo mundo urbano, cidades e vilas, normalmente implantando-se nas periferias. São ciganos que eu persegui, fotograficamente falando, no Alentejo, no Algarve, no Ribatejo, aqui em Lisboa, pronto, mais para norte, Samora Correia, cheguei a fotografar também em Tomar. São, portanto, comunidades instaladas no sul e no centro de Portugal. Não cheguei ao norte, ou melhor, cheguei ao norte, mas achei que as fotografias eram mesmo más. Antes de 2006, 2007 e 2008, e não aproveitei nenhuma imagem, porque não me agradaram de facto. Pronto. A outra pergunta que me fazem é esta. Que estratégias é que eu utilizei para fazer a aproximação, para provocar o encontro com estas comunidades? É uma pergunta que me fazem. Eu tenho alguma dificuldade em dar uma resposta, embora a resposta pareça assim muito fácil de dar, mas não. Devo dizer-vos que os putos e a fotografia foram realmente os veículos que me levaram à aproximação. Os putos mal me viam com a câmara, eu era exótico, tão exótico como eles o são aos meus olhos, ou eram naquela altura. Mal me viam, faziam de futebolistas, faziam de tarzãs, faziam de artistas televisivos ou cinematográficos, exibiam-se e exigiam que eu os fotografasse indefinidamente. Pronto. E eles acabaram por constituir-se como uma espécie de ponte de desanuviamento para com os adultos. Portanto, as crianças estão bem,
E os adultos, por contágio, ficam um pouco mais desarmados, pronto, ficam mais sensibilizados à presença do estranho. Os putos acabam, de facto, por me integrar, a maior parte das vezes, nestas situações que, inicialmente, criavam constrangimentos, quer de um lado, quer do outro. Eu direi mesmo alguns receios. Aos olhos das comunidades, quem é que eu era? O Renato. Quem é o Renato? Pode ser um jornalista, pode ser um agente policial, pode ser um homem da assistência social, portanto, um fiscal. Portanto, não se sabe bem quem eu sou, por muito que o diga. Um dia cheguei mesmo a mostrar o meu cartão de professor e houve um que me disse: ora, também eu era capaz de reproduzir um cartão desses. Portanto, estão a ver que há no início uma relação muito tímida, cheia de expectativas. Pronto. É claro que eu tive sempre o cuidado, a preocupação de visitar, como aqui me diz o amigo António Fazeres. Eu, de uma forma geral, procurava sempre voltar ao local do crime, ao local onde tinha feito as fotografias e entregava as fotos às pessoas. E isso criava uma confiança, melhorava o relacionamento. Pronto. E já estou a falar da fotografia, porque eu disse os putos e a fotografia. Aqui é bom falar realmente do sortilégio da fotografia. Inicialmente, estes contactos foram mais difíceis, mas posteriormente, com o andar do tempo, o que é que acontecia? Eu levava as fotografias e entregava as fotografias aos retratados. E outras vezes levava fotografias, não era outras vezes, sempre levava fotografias que eu obtinha de outros pontos. E então a comunidade X reconhecia os seus vizinhos ou até os seus parentes que eu tinha fotografado em locais Y. Portanto, os putos e a fotografia em si mesma foram, de facto, os veículos que aproximaram estes dois mundos divididos. O mundo nosso, o meu mundo e o mundo dos outros. Creio que era isto que eu vos quis transmitir. E, mais uma vez, estou muito satisfeito com a vossa presença. Não esperava que isto acontecesse. Devo isto ao António Marrachinho, que teve a iniciativa de desenvolver esta ação. Foi ele. Já agradeço aqui ao amigo, embora seja amigo, aos amigos também se agradece, esta simpática exposição que ele fez, a meu respeito, talvez um pouco exagerada, e é provável que eu tenha esquecido alguma coisa que deva dizer, mas pronto, se lembrarem, eu próprio tentarei colmatar essa falta. E é tudo. É tudo. Agora eu deixo o leme do barco aqui nas mãos do António Marrachinho e pronto. Não sei se eu vou mais alguma coisa, olha. Não pode ser nada. Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, assinalava aqui o filme é mesmo espetacular, mas podemos apreciá-lo também pelo silêncio. Houve aqui um silêncio que já não vemos no cinema, nem no teatro, nem em conferência nenhuma, e nós tivemos, incluindo com crianças, né, que são a alegria, não é só os fotografados, não é só os ciganos, portanto, todas as crianças são fonte de vida e de alegria. Não é? E aqui tivemos, até porque a música também era muito, muito baixinha, e foi possível, julgo eu, ouvir
portanto, com o som da outra animação. O filme é espetacular. Eu acho que o Renato ainda tem estofo para, enfim, umas perguntinhas. Aqui um pequeno período de diálogo, enfim, de colóquio, que acaba por ser também a parte mais importante, não é? A parte mais importante é aqui as nossas dúvidas e o que o Renato possa aqui clarificar-nos. Se eventualmente quiserem fazer alguma pergunta, mas eu não serei muito pródigo se não fizerem nas respostas. mesma. Nas respostas. Entretanto, há aqui uma lacuna. Eu devo agradecer às edições Passant, que produziram gracilmente este vídeo. Das edições Passant fazem parte o Luís Tavares, que eu não conheço, senão visualmente numa fotografia que aparece na net, e o meu filho, Daniel Monteiro. A estes também estou agradecido pela produção do vídeo. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu procurarei responder. Posso começar? Em primeiro lugar, muito obrigada, Renato. Muito obrigada ao António Rachinho e à exposição magnífica do seu amigo António. Fazeres. Muito Renato, as perguntas vão sendo diluídas ao longo da tua exposição e depois do espaço de tempo em que as fotografias foram feitas. E os locais, que para mim foi uma surpresa ver tantos locais assim. Mas devo-te dizer que é uma alegria, ao mesmo tempo admiração, assistir a este vídeo em que, por estes instantes, não há diferença. Somos nós e aquelas pessoas que são igual a nós. Tu conseguiste estabelecer uma proximidade. Já não são os ciganos e nós deste lado. Somos iguais, pessoas que estão em família, que têm as suas cerimónias, que têm os seus momentos muito mais, talvez, tão abertos que espanta a forma como tu conseguiste entrar dentro do mundo deles. A meio metro, não é? A centímetros das pessoas. Portanto, fotógrafos que, eu não quero aqui comparar de maneira nenhuma, mas fotógrafos que fazem das suas obras, às vezes, a proximidade do ser que têm à frente, e tu tens aqui uma proximidade comovente com estes seres que nos dá a nós a imagem de que não são diferentes. Tenho só uma pergunta para te fazer técnica. A sensibilidade de filme que tu usaste é 300 para cima? É 400 ISO. De uma forma geral é 400 ISO. Às vezes aumentava os ISOs quando se tratava de fotografar interiores. Se me fazem estas perguntas, eu estou muito mais tranquilo do que ter a necessidade, a obrigação de botar discurso, porque eu não sei fazer isso. Assim, pronto. Olhem, não somos todos iguais, também não somos iguais aos ciganos. Os ciganos entre si são muito diferentes. Há ciganos que reprovam estes ciganos que eu fotografei, porque são pobres, porque querem ser pobres, porque estão nesta situação, porque querem estar mesmo assim nesta situação. Portanto, é um discurso que corresponde, de um cigano, que corresponde a um discurso de muitos não ciganos. Portanto, há que considerar estas diferenças, na verdade. Eu tive algumas experiências. Deixem-me só dizer isto. Estive na Guiné como ex-combatente e cheguei a entrar em povoados, em povoações, em locais povoados, com gente, e via as crianças a fugirem aos choros e aos gritos. Era a primeira vez que viam brancos na Guiné em 1969. Tive alguma experiência cá, por exemplo, com os bairros degradados. Eu procurei fotografar e fiz um trabalho sobre os bairros degradados, alguns bairros degradados da Mosgueira Norte, da Mosgueira Sul, da Quinta Grande. E também, nessa altura, a própria polícia me recomendava que eu não entrasse neles. Eu entrei e não tive dificuldades nenhumas.
Eu acho que nós devemos ter fé, é a única fé que eu tenho, em nós próprios. E esta fé leva-nos a pensar que não acontece nada. E se acontecer, não é nada de especial. E nós contornamos a situação. É preciso sabermos respirar tranquilamente quando estamos confrontados com estas diferenças sociais, com estes universos que não têm nada a ver com os nossos. Porque se trata de gente, a maior parte dela, gente excluída. Pronto. Eu não sei se respondi à tua questão, mas é a única fé que eu julgo que tenho, ou tinha, é ter confiança em mim próprio. E penso, sou um otimista. Nada acontece. E se acontecer, as coisas resolvem-se. E acredito muito... Nada acontece de mal. De mal. Muita coisa acontece. Acontece. Por exemplo, a mim aconteceu-me uma situação, foi só uma e meia. A meia, porque é meia, não falo dela. Aconteceu uma situação desagradável, muito tensa, no Algarve, perto de Portimão, um acampamento cigano. Várias famílias, em círculo, como os índios dos filmes. E há uma mulher que envenena o marido e diz-lhe: este homem, que era eu, pertence à Segurança Social. E está a tirar fotografias para dar à Segurança Social. O marido, um jovem, altíssimo, estava sentado, e eu com ele sentado. De repente ele parecia uma mola, agigantou-se, deu um salto, pôs-se em pé e ameaçou-me. Dando crédito à mulher que tinha dito que eu que estava ali, era o inspetor, o fiscal. E eu vi-me numa situação difícil, porque havia um grande desnível. Ele era alto, eu era baixo. Ele era jovem, eu já não era. Eu tinha ginástica. Eu tinha alguma, mas não tanta como ele. E, de facto, aquilo foi uma situação muito tensa. O que é que eu fiz? Tentei falar mais alto que ele. É sério. Eu tentei falar mais alto que ele. Falar alto da minha justiça. Porque falei alto porque era justo que eu falasse alto. Para dizer que eu não pertencia à Segurança Social. Que até tinha amigos na Segurança Social. Mas eu não pertencia à Segurança Social. Não sei se tenho algum amigo que pertença à Segurança Social. Mas eu disse isto. Portanto, de vez em quando, atenção, há uma situação quente, uma situação que não é nada confortável. Agora, eu não posso confundir a árvore com a floresta. E eu tenho que compreender até a árvore. Porque a árvore às vezes tem razão, quando aparentemente não parece ter. Pronto. Acho que já respondi à pergunta. Estou a falar muito hoje, hein? Olha, Renato, também queria dizer qualquer coisa. Diz. Olha, eu queria dizer que o que acabaste de dizer, e estou a falar um bocado também pelas minhas ditas competências, que é, mostras uma certa sageza psicológica. Não? Porque aquilo que tu estás, este episódio que tu demonstraste aqui, que acabaste de relatar, diz uma coisa, é que se tu pusesses na expectativa que ele tinha, que é ficares comprometido, tu estavas, costuma-se dizer em gíria, feito. Agora, quanto a surpresa, tu surpreendeste, porque, quer dizer, fizeste a comunicação paradoxal, quer dizer, aumentaste a voz, não sei, quer dizer, não sei se fazes isto por intuição, mas isto é sageza. Agora, há uma coisa também que eu queria dizer, e isto já demonstraste, e eu queria fazer o apontamento. Aquilo que tu disseste, como é que eu consegui entrar no meio deles? E tu disseste, através das crenças. Portanto, começaste a entrar num mundo que é um mundo que não é racional. É um mundo, digamos assim, do despertar, é as crianças. E envolve, as crianças é um link relacional, comunicacional. E depois mostraste mais uma coisa que começou a surpreender, quer dizer, digo assim, o Renato tem ali, quer ser um savoir-faire assinalado, porque é assim, quando tu começaste a dizer, mas eu depois comecei a distribuir fotografias.
das pessoas. E aquilo empatiza, aquilo faz novos links. E depois deste uma coisa que eu digo assim, vem a seguir, que é, eu comecei a mostrar numas comunidades fotografias de uma comunidade, de outra comunidade também de ciganos. E começou a dizer, bom, isto ele já chegou também aos nossos vizinhos, ali mais não sei aonde, e mais não sei, começaste a fazer ligações. Eu digo isso, eu digo assim, bom, temos um Renato com saber fazer, que não é só fazer a fotografia. Para além disso, eu gostei muito da fotografia. A minha coisa não é dizer se isto tem grau a mais ou grau a menos, que eu não percebo nada disso. Mas gosto da vida das fotografias. Aquelas expressões, aquilo foram ligações, porque é assim, isto é fotografia. E foi uma sequência. Mas ao mesmo tempo, eu estava a dizer assim, isto parece um documentário. Quer dizer, nós estamos a fazer um filme. Nós estamos a ligar. Dizer assim, não é preciso haver filme disto. Basta estas fotografias e o filme somos cada um de nós a fazê-lo. De maneira que, olha, Renato, obrigado pelo convite. Filipe, eu é que Folgo muito em estar aqui, em rever-te, em dar-te um abraço e dizer assim, olha, qualquer coisa, conta comigo. Agora, eu conto agora aqui, digo assim, parabéns, Renato, gostei muito de estar aqui. Muito obrigado, Filipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Filipe. Eu sei que há mais pessoas interessadas em fazerem um interrogatório cerrado ao Renato, como ele merece, mas eu sugeria agora aqui uma pequena pausa. Vou eu apresentar-me, como tinha sido desafiado pela Margarida, enquanto ele repousa aqui um pouco, não muito, a gente já volta. Não preciso de repousar. Então, como alguns sabem e outros desconfiam, eu sou o candidato a presidente ou cabecilha do clube de fãs, do futuro clube de fãs da Margarida e do Renato, e já estou em campanha. É uma associação, enfim, a constituir informalmente, portanto, com escrituras mentais e morais de muro, com o, atenção. E portanto é fácil. Eu ajudei aqui a montar esta sessão porque moro aqui ao lado, portanto sou vizinho. Não são só os ciganos que são vizinhos, eu também sou vizinho da minha freguesia. E este é um local esplendoroso, tem um jardim magnífico, tem aqui o sumo dos estudos sobre a cidade de Lisboa. E eu queria contar aqui um pequeno episódio. Este ano participei num projeto mais ou menos teatral. Portanto, eu digo mais ou menos porque não éramos atores, éramos mesmo nós. Portanto, era um projeto que se chamava 100% Lisboa, em que, através de uma narrativa, de uma encenação e de um conjunto de episódios, se retratava a cidade de Lisboa. É um projeto que já aconteceu noutras cidades e em 30 cidades, enfim, até no Porto. O projeto vai buscar a estatística da cidade e tenta replicar em palco, não com atores, mas com os próprios vizinhos, tantos por cento de intelectuais, tantos por cento de operários, casados e solteiros, não sei se altos e baixos, artistas e não artistas, professores e alunos, solteiros e casados, enfim, estrangeiros, portanto, a representatividade da cidade. E numa das sessões, pessoas que moram no centro, pessoas que moram na periferia, casa arrendada, casa própria, enfim, a verdadeira fotografia da estatística. E numa das sessões, alguém do público perguntou, havia também um período de coloquial, e alguém do público perguntou: onde é que estão os ciganos? Bom, apetecia-me fazer como no outro, não é? Apetecia-me levantar enfim, ainda ensaiar, pensámos nisso, mas depois era talvez demasiado provocatório e levantávamos todos o braço a dizer que ciganos todos. Quer dizer, nós não perguntámos a ninguém se era cigano ou se não era, quer dizer, mora naquela freguesia e por isso é que representa o conjunto de habitantes com 50 anos ou com 20 anos, portanto, e não pela origem
pela etnia, etc. Não é? E, de facto, a estatística também não pergunta. A estatística não pergunta, no censo, não pergunta se as pessoas são ciganas. Não é? E como não pergunta, não dá para ter em palco 1% ou 2% ou 3% de ciganos. Além de que muitos dos ciganos movem-se, não é? Portanto, não se deixam captar pela estatística. Enfim, e portanto é difícil. Mas havia ali essa pergunta. Depois, concretamente quanto ao vídeo e a outros projetos em que já trabalhaste sobre os ciganos, só aqui um pequeno comentário. Eu tenho aqui uma poesia para a gente, enfim, desanuviar um pouco, mas queria fazer aqui um pequeno comentário. Além da proximidade, que a Mafalda perguntou, além da proximidade, e a proximidade é típica aqui dos trabalhos do Renato, eu vi nas artes do mar fotografias a meio metro do pescador no mar, ou dentro de casa, ou na areia, etc. E é um mundo que eu também, enfim, conheço até melhor do que o dos ciganos, e tipo, tirar uma fotografia a meio metro do pescador, digamos que também tem alguns riscos. Também tem alguns riscos. E não é fácil. Não é fácil tirar. Hoje em dia, com o telemóvel, tiramos fotografias a 5 centímetros e selfies e tal. Mas isto vem ao longo dos tempos, e o Renato tem o seu trajeto na fotografia construído há muito tempo, e o que ele consegue verdadeiramente é uma cumplicidade. É uma cumplicidade. Fotografar a cigana no seu próprio quarto, isto só é sem, digamos, consequências drásticas, mais desconfortáveis do que aquela que aqui contaste. Não é fácil. Não é fácil. É preciso muitos anos para conseguir um trabalho deste. E eu lembro-me de outros projetos, o da Arte Chave, a mesma coisa. O Renato vai a um sítio, interessa-se por um fenómeno social ou por um motivo, a transformação de um bairro, ou a transladação de uma aldeia por ocasião da construção de uma barragem, como aconteceu no Alqueva. E o Renato vai lá uma vez, vai lá duas, vai lá três. Portanto, eu ia lá ao fim da tarde beber um copo ao retiro do pescador, mas depois ia lá às 6 da manhã vê-lo sair para o mar, e depois ia às 4 da manhã quando quis ir também dentro do arco para conviver com eles. Só assim, só sendo um deles, é que, por um lado, tem possibilidade de realizar projetos deste género, de longo alcance, de continuidade, portanto, de um registro muito consistente, não é? Muito sólido, muito profundo, humanamente profundo, mas também com esta qualidade, porque com as crianças, enfim, pode haver truques para a empatia, as próprias crianças se interessam, a curiosidade é mútua, não é? A curiosidade é mútua. Os passarinhos às vezes também vêm ver, como nós temos curiosidade, ou os golfinhos, não é? A curiosidade é mútua, os seres humanos têm cuidado uns pelos outros e, portanto, mas depois há toda uma relação que é preciso construir, e é uma relação duradoura, construída aqui na continuidade, e isso é admirável. Depois, ia olhar para esta fotografia, como não sou fotógrafo, nem cientista, nem crítico, nem artista, considerem que sou livre para dizer o que eu quiser sobre esta fotografia. Mas para mim é paradigmática do trabalho do Renato, que é a figura humana central, e depois, esta fotografia podiam ser duas. Eu tiraria uma fotografia muito parecida com esta, sem as duas mulheres, portanto, talvez mãe e filha, porque é uma bela paisagem, tem um cavalo ao fundo, ou dois. Não. Portanto, isto podiam ser duas fotografias, e eu era capaz de fazer qualquer delas sofrivelmente, digamos. Agora, o Renato faz as duas numa e em bom. E se lembrarem deste filme e de outros projetos, eu deixei aí alguns livros, peço que os vejam, mas não os levem porque são meus. Eu trouxe da minha estante, acho que não trouxe todos, mas trouxe os que pude, portanto vejam, mas se lembrarem, depois de os deixar no fim.
Mas se lembrarem de algumas das fotografias que vimos no filme, esta situação é muito comum. É uma fotografia que tem um motivo forte, mas depois há um outro motivo igualmente forte e que, porventura, reforça o primeiro motivo, mas que resulta numa conjugação fantástica e única. Há uma situação há uma cena de interior que é espetacular, portanto é uma cena de interior que seria uma excelente fotografia, mas está um miúdo com uma cara, uma expressão tremenda a espreitar pela janela. Quer dizer, aquela também seria uma bela fotografia. Captar aquela expressão do miúdo a espreitar pela janela também seria uma excelente fotografia. Agora, juntar as duas situações numa, acho que só o Renato. E se pensarem deste modo, vão ver que encontram esta situação muitas vezes. E, portanto, não é por acaso. Não pode ser por acaso. Ao longo de anos, na Expo, quando foi construída a Ponte Vasco da Gama, o Renato ia para lá antes de abrir o portão. Ou seja, quando os operários formavam fila alguns para serem contratados no próprio dia, porque havia um capataz que os escolhia, e o Renato infiltrava-se, não tinha acesso autorizado, mas infiltrava-se. Houve situações dessas, por sinal. Houve situações. E, portanto, acaba por conseguir construir uma relação de cumplicidade, porque está no mesmo barco. Está literalmente, no caso da Arte Chávega, estava literalmente no mesmo barco. Mas quando se for à rede para entrar numa obra da envergadura da Expo, ou da Gare do Oriente, ou da Ponte Vasco da Gama, ou dos bairros que desapareceram, não é? E que o Renato foi registar in extremis, e de outras situações. Portanto, esse estar lá antes de tudo acontecer, projetar, conceber e depois realizar isto, é de facto digno de um clube de fãs. E, portanto, aqui tem o candidato ao próximo mandato do clube de fãs. Sobre os ciganos, e antes de voltar a palavra à audiência, trazia aqui um poema também tremendo do Miguel Torga, Ciganos. Tudo o que voa é ave. Desta janela aberta, a pena que se eleva é mais suave, e a folha que plana é mais liberta. Nos seus braços azuis o céu aquece, todo o alado movimento. É no chão que arrefece o que não pode andar no firmamento. Outro levante, pois, ciganos. Outra tenda sem pátria mais além. Desumanos são os sonhos também. A senda dos ciganos, ou de quem mora nos bairros que acabam, nas aldeias que mudam de lugar, etc. Nos hospitais já vazios, como há um projeto, depois gostava eu de perguntar, pode ser no outro dia. E como eu conheço, e isto aqui já é a verdadeira campanha para esta posição, enfim, pro bono, como eu conheço alguns dos próximos projetos, e conto estar aqui neste lugar, aqui ou no arquivo fotográfico, ou onde puder ser, para vos convocar para alguns dos próximos projetos, em que eu tenho a certeza que vamos encontrar boas surpresas, algumas confirmações. Vamos encontrar, por exemplo, Lisboa como um indivíduo do Porto é capaz de ver, talvez essa vantagem de chegar a um lugar vindo de fora talvez seja uma vantagem, não é? No fundo, tu estás em grande vantagem ali no terreiro dos ciganos, ou em Lisboa, ou no... Eu sou do Porto. Eu perguntei. Não, eu acho que há quem diga que quando uma pessoa sai de um domínio para trabalhar noutro domínio, tem um olhar que as pessoas que estão nesse domínio não têm. É um pouco como ser estrangeiro, vir cá, e o estrangeiro tem um olhar que nós não temos para um azulejo, para alguém que passa, para uma nota musical, para um padrão no passeio. Bom,
Então, sim, mas eu estava na Guiné e sempre a pensar, convencer a namorada que eu sonhei, que está ali sentada, em levá-la para o Porto. Ela era muito determinada, como ainda hoje é, não perdeu esse vício, e eu fiquei em Lisboa. E sinto muito bem em Lisboa. E Lisboa é capaz de ser mais cosmopolita do que o Porto. Bom, mas não é por essa razão. Lisboa também tem um escape muito fácil, que é o Rio, não é? Rio acima. E o Porto também Rio tem abaixo. o Douro. Então, e agora a audiência? Bem, deixa-me só dizer uma coisa, isto é por conhecimento próprio. Conhecimento que me passou. Eu acho que os projetos que o Renato, dos muitos que ele fez, o mínimo tempo que gastou com cada um, se calhar foram 2 anos. Isso aí ele poderá dizer melhor que eu. Mas, normalmente, quando pegava num projeto, a palavra que eu acho que é mais certa... Estavam os fins de semana todos arrumados, não é? Estavam os fins de semana todos comprados, era obsessivo e não havia outro que não... Enquanto aquilo durasse, depois era capaz de fechar a porta e nunca mais lhe pegar. Mas ele que diga, de todos os que fez, se calhar o mínimo do tempo que cada um deles teve, talvez deva ter sido para aí 2 anos, no mínimo. Mas aí ele dirá melhor que eu. És capaz de dizer nada? Sim. Normalmente são projetos de longa duração. Isto era a acusação, agora tens direito à defesa. Porque muitas vezes... Não, eu vou fazer uma coisa e não sei como é que eu vou fazer. Eu vou aprender a fazer a coisa diariamente. É a coisa que me vai dizer como quer que eu a trate, como quer que eu a faça. Isto é, o projeto vai-se construindo no terreno e não antes do terreno. No terreno eu tenho umas ideias, quero fazer isto, quero fazer aquilo, mas eu não domino o conhecimento da coisa que vou fotografar. Ela vai-se revelando gradualmente, diariamente ou mensalmente. E é a partir das suas revelações que eu faço reajustamentos ao projeto e o vou reconstruindo gradualmente. E, como diz aqui o amigo António Fazeres, de facto fica sempre uma fotografia por tirar. Quando eu andei a fotografar os elétricos, ainda hoje ando com esta fotografia que não fiz. Gostava de implantar-me na Baixa, numa esplanada que eu estou a ver qual é, e onde o elétrico vem do lado esquerdo, dá a volta e parece que vai entrar na esplanada, mas não entra. Fica a 1 metro. E eu gostava de fotografar aquela situação do elétrico que vai entrar e não entra na esplanada. Portanto, há sempre uma fotografia que fica por tirar. Tens que ir mais cedo para encontrar um lugar na esplanada. O pintor está sempre a repintar o quadro. Em relação aos projetos, é só isto, mais nada. Agora estou a ver que eu estou muito mais tranquilo, porque estamos numa de informalidade maior. O romancista, agora eles exigem que o escritor escreva um romance anualmente. Tem que escrever um romance. Ele tem um projeto por 1 ano quando está a escrever um romance. E de facto há projetos que demoram tempo. Não se constroem de uma semana, nem de um dia para o outro. Demoram tempo. Pronto, são morosos. Pronto. Desculpa, qualquer coisinha. Nair. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito por esta iniciativa. Todos os que estiveram envolvidos nela, pelo texto, pelo trabalho de investigação, pelas fotografias, pelo trabalho maravilhoso de Renato Monteiro. Eu sou só uma amadora de fotografia, gosto muito de fotografia e vi, de facto, aqui um trabalho extraordinário. Como disse bem a Mafalda, a ideia do outro desvanece, desaparece, a ponto de ser possível, como também foi dito muito bem, fotografar as moças a arranjarem-se, a prepararem-se para o casamento, para o ritual de casamento, enfim, como convidadas, como pessoas, como participantes na festa. E mais do que pôr uma pergunta, eu queria deixar aqui uma reflexão, que é isto. Todos nós
por razões ou sociais ou profissionais, por custos de vida, não importa, todos nós tivemos, de alguma maneira, contato com grupos socialmente excluídos. E todos temos a noção de que, por vias mais ou menos sinuosas, há um certo discurso politicamente correto que aponta o outro com complacência. Ele é um excluído. Ele é cigano. Ele está excluído, vive de rendimentos sociais. Ou seja, as pessoas passam a vida a ser carimbadas. E aquilo que eu noto no Renato é uma sageza, uma inteligência feita da capacidade do simples. Falou de uma forma muito direta, com uma grande simplicidade. Pronto, as condições dos ciganos são estas, são aquelas, e mais, quando se deparou aquela situação desagradável, não ficou, ai meu Deus, porque é cigano, porque não pode ser discriminado. Não, falou mais alto que ele, do que a pessoa que o estava a acusar erradamente. Não, eu tenho de defender, eu não sou da Segurança Social, eu não venho aqui. Falou mais alto, mas parece-me que alguma coisa do segredo na sua capacidade de contato com as pessoas é olhá-las simplesmente como seres humanos. Iguais. Exatamente, como seres humanos, todos nós somos seres humanos. Pronto, e como iguais, evidentemente. Isto é o que isto pressupõe. Nas diferenças que não na desigualdade. Nas diferenças que, evidentemente, os ciganos têm no seu percurso de vida, de tudo aquilo que explicou, mas sobretudo na igualdade de condição enquanto os seres humanos. Eu acho que, ao sentir simplesmente um ser humano que se aproxima de outros seres humanos e que começa por fazê-lo através das crianças, que também se calhar têm um olhar mais lavado de preconceitos e desconfianças do que os adultos, porque não tiveram uma aprendizagem dura, uma formatação dura. Claro. E toda a inteligência, depois de oferecer, que aliás foi aqui referido e bem, de oferecer as fotografias às pessoas, mas sobretudo de entrar, dirá, num outro domínio, mas não como um outro. É curioso que, entre outras coisas, eu li um trabalho sociológico sobre ciganos mais do norte, não destas regiões que fotografou, mas exatamente de zonas do norte, zonas da sua cidade natal, do Porto, de bairros, enfim, de ciganos. E uma das conclusões desse estudo era sobre o desconhecimento mútuo. É um caso realmente muito problemático e sobre o qual devemos refletir. Os ciganos estão cá desde o século XVI. Se pensarmos, se calhar, em relação à exclusão social e minorias, serão das minorias mais excluídas, sobre as quais é mais problemático falar. E aqui foi essa atitude, sem vernizes, sem complacência. Não, é uma pessoa. Está aqui e vou aproximar-me e vou contatar com estas pessoas. Eu acho que foi isso, essa sageza e essa simplicidade, que também a que se deveu um êxito tão grande e mais uma vez por isso quero dar os parabéns. E isso leva-nos também a outras conclusões sobre o que é a exclusão social e como é que muitas vezes a exclusão social nos é posta. A tal complacência que leva depois por outros caminhos a outras coisas enviesadas, que dá, passa a expressão, como gostam de dizer nos meios anglo-saxónicos, dá gasolina ao pior, alimentando às vezes discursos péssimos. É exatamente a complacência que às vezes é a maior inimiga das minorias, e é isso que eu não vejo aqui, e daí o sucesso tão grande. Pronto, disse muito, falei muito em palavras. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, meu. E dar os parabéns. Muito obrigado. Nós temos preconceitos e agora estou-me a recordar de uma coisa que vem a propósito, talvez. Temos um amigo em comum que é alemão, está cá em Portugal, é bailarino, está cá em Portugal há muitos anos. E ele disse aqui uma coisa curiosa, que eu registrei. Se eu falo mal, se eu brinco com um judeu, cai-me em cima. Se forem vocês a fazê-lo, não vos caem em cima. Há os estigmas, de facto. Que é o Christian, pronto. É isto. Há assim estigmas. Agora,
não podemos ser também nós. Eu não quero entrar num discurso que pode resvalar para o político e a minha política é que está no fazer, tem outra perspectiva. Mas, na verdade, o próprio cigano também tem que empenhar-se em crescer. Não podemos estar a pensar, porque às vezes há sentimentos paternalistas e o paternalismo não é muito criativo, creio eu. As pessoas têm que ganhar, que têm que conquistar, qualquer um de nós, alguma independência. Eu penso isso. Bem, é de um lado e do outro, mas nós estarmos aqui a partilhar a sensibilidade do Renato já é um bocadinho fazer a nossa parte. Um bocadinho. A outra parte que nos compete fazer é continuar o convívio. O Mário ainda está ali uma pergunta. Mas faz favor. Só gostava de partilhar convosco uma coisa, não é nenhuma confidência, Renato, não há problema. Mas eu tenho a felicidade de conhecer o Renato desde 1980 e tal. E estive a lembrar-me de coisas que aconteceram no primeiro ano em que eu conhecia ele, era ele professor na escola onde eu estava também, e as fotografias dele de 2013, 14, 16, e cheguei a uma conclusão que eu gostava de partilhar convosco. Quando eu o conheci, ele era professor de História, agora corrijo-me se eu estiver enganado, de miúdos do 7º a do 8º ano. Sim. E então o que é que o Renato faz no primeiro período do ano letivo de 80 e tal? Consegue que os miúdos construam casas pré-históricas. Então, de repente, faz uma exposição na escola, a um nível mais do que caseiro, para os colegas, e as casinhas tinham todas este tamanho, mas estavam todas construídas por miúdos, sob as indicações dele, e as casas tinham todas aquele aspecto que nós imaginamos que a pré-história tinha. E cada casa era, não vou dizer um poema porque isto ficaria mal, mas cada casa era um acontecimento. Cada casa era uma casa e eram todas diferentes umas das outras. E então eu comecei a reparar, bom, há ali aquele Renato que é preciso ter cuidado, é preciso ter atenção, porque ele faz com que os miúdos façam. Não é só ele fazer, não é só ele transmitir conhecimento, mas faz com que os miúdos façam. E de repente vemos este ato de cumplicidade, este ato de penetração no outro, nestes ciganos, ou nos operários, ou nos indivíduos que deixam uma aldeia para outra, que ficam sem casa e que ganham uma outra casa que não é bem casa. Portanto, eu vi esta ligação muito clara de conseguir que um Renato Monteiro, qual Sebastião Salgado, e não estou aqui a comparar de forma gratuita, a entrar no universo das pessoas, como é muito difícil de fazer. Ele entra com facilidade no universo miúdo com 7º e 8º ano, tem pai 14 anos, 13 anos, como entra num cigano que vai casar ou num operário que vem de lá, sei lá de onde, para fazer uma ponte e depois às vezes até morre por causa da ponte. Mas é que o Renato Monteiro é isto também. Eu queria partilhar isto com você. Eu ainda acho que nós vamos continuar a fazer perguntas, enfim, mais adiante, ali já noutro espaço de convívio. Mas, uma vez que o António Fazer já se apresentou, o Renato Monteiro já foi subejamente apresentado. Até eu me apresentei. Falta aqui apresentar a obra do Renato. Pelo menos as que eu encontrei. E, portanto, trouxe aqui um acervo colossal. Depois já fala da sessão. Eu posso fazer aqui uma passagem. Eu sou frequentador aqui destes locais virtuais, que é um conjunto de um pequeno conjunto de blogs aqui ao longo dos anos o Renato dedicou atenção. Alguns têm pouco conteúdo, portanto têm poucas fotografias ou têm um tempo, uma duração limitada de projeto. Outros vão sendo alimentados ainda hoje. Também já aconteceu um que desapareceu. E eu, mais uma vez, amargamente me queixo. Enfim, mas que percorrem aqui alguns espaços e alguns temas aqui da especial predileção do Renato. Portanto, os ciganos estão aqui, os silêncios, as margens, os bairros,
esta dos pezinhos de molho é o Cais das Colunas. É um coletivo de 4 fotógrafos, a ambiência amadores. O António Estão Fazeres, aqui 3. e quem? O Carlos. O O Carlos Carlos está ali e o E- Rui. Fabião. e o Rui Fabião que falta porque a escola não o permitiu estar presente. Ok, tem outras. Enfim, portanto, tem aqui um conjunto de blogs, e isto dos blogs com imagem é também. É um espaço de edição, portanto, é também uma forma de publicar e de partilhar. Aqui acresce, atenção, nos blogs acresce textos muito sumarentos. Como o texto não era o objeto aqui desta sessão, eu dispenso-me aqui de grandes comentários, mas tem conteúdo riquíssimo, quer de reflexão, quer quase diarística, quer mesmo de comentário à própria fotografia ou ao próprio tema ou projeto. Encontrei aqui uns quantos livros, alguns eu trouxe. Este da fotobiografia da Guerra Colonial, portanto, tem a ver sobretudo com a Guiné, julgo eu. Com a Guiné Angola. As Transferências da Guerra. As Transferências da Guerra, feita em parceria com o Luís Farinha. Com o Luís Farinha. Metamorfose, isto tem a ver com a Expo, com a desindustrialização, portanto, e a nova zona ali oriental de Lisboa. A Gar do Oriente no olhar à obra. Eram margens da minha cidade, que é um bairro. Quinta Grande e Mosgueira. Este Lisboa e Valtejo nunca vi, acho eu que não conheço este livro. É sobre o quê? É sobre... Foi o Valtejo, há uma associação, uma figura que colheu fotografias de vários fotógrafos e fez um livro sobre Santarém, sobre Setúbal, Alcácer do Sal, pronto. Não é especificamente sobre os aviões? Não. Mas contribuíste com o quê, concretamente? Com umas 3 ou 4 fotos, muito poucas, mais do que isso, mas pouco mais. A Luz é o tal da Aldeia da Luz, Artes do Mar, Arte Chávega. Um conjunto de exposições, eu acho que estas fui, terá havido outras em que não fui, portanto estas são as que eu tenho assim mais de memória escrevista. Fui esta do Padrão dos Descobrimentos. Este 20 sentados e 28 de pé são intermináveis viagens pela Graça acima e abaixo, junto de todas as personagens que habitam ali, desde os turistas aos carteiristas. Posso contar só esta rapidamente? Eu às vezes aprecio muito os carteiristas, incomodava-os, eles sentiam-se incomodados com a minha presença. Podia ser fiscal. E houve um que perdeu a cabeça e fez uma teatralização em pleno interior do elétrico, apontou-me o dedo, voltou-se para as pessoas e diz: "Eu conheço-te muito bem, carteirista!" E as pessoas olharam todas para mim e eu senti-me muito mal. Pior do que num bairro cigano. De longe. Porque isto era uma prova de que eles de facto estavam um bocado aborrecidos comigo, porque eu fotografava o interior e podia surpreendê-los numa ação de rapinagem. E De pronto. qualquer maneira, tanta vez ali para cima e baixo no elétrico, tens que aceitar que era estranho, não é? Era estranho. Caminhos de Orém, portanto, esta tem a ver com o cerimonial da Páscoa. Da Páscoa. Da Ressurreição. Da Ressurreição? É Páscoa. Os pezinhos de molho é o tal aqui a 4 mãos, não, a 8 mãos, não é? Sim. Vocês fotografam com as 2 mãos? Sim. Não basta um dedo? Não. Ah, não? Com o olho, com o dedo mindinho, com o joelho, Com tudo. com o corpo. Ok. Muito bem, tem aqui as suas. E depois, para quem se interessar, eu trouxe aqui alguns livrinhos e estes, enfim, quem tiver mais curiosidade pode não devolver. Este pode não devolver. Quem quiser espreitar e pode. Estes pode. Fui à Feira do Livro. Mas encontrei aqui 2 livrinhos
de poesia. Ele já me tinha falado num livro de poesia, eu encontrei 2. Portanto, estás a ver, fiz o meu... Mas há mais, não? Imagino. Não, há 2. E há um que eu excluí de mim. Não está... Porque não é mais oficial. tarde comecei a lê-lo e achei muito... Olha, é aquele precisamente. E é aquele que o António Marrachinho traz. Está Mas desautorizado. eu aboli-o de mim. Aboli-o de mim. Porque achei que era uma escrita muito... com uma sensibilidade excessiva. Mas tem desenhos muito bonitos. Vejam lá Os mesmo. desenhos são bonitos. Os desenhos A poesia também é bonita. são do... Mas a poesia Do Pizarro Luís, eu penso que ele se está a referir ao outro, que são os é desenhos do a Ambrósio Renascer de Cor. Ferreira. Eu fiz uma Esse é censura. que é o livro perigoso, não é? Eu fiz uma censura Já sobre sabem esse por livro. onde é que podem Esse começar. discurso é muito... Olha, é esse. E o Marrachinho trau, pronto. E, portanto, bom, esta foi assim a resenha de breve, e eu acho que nós, com o diálogo que foi feito e com os projetos novos que a gente há de convocar esta audiência e outros amigos, vamos dar por encerrada a sessão, Vamos. mas as hostilidades continuam ali diante. Portanto, toda a gente pode ainda saber um pouco mais e partilhar um pouco mais. E há aqui mais poesia, se entretanto, durante o cálice que a gente vai tomar, há alguém ocorrer, eu estou sempre preparado. E muito obrigado. Para você. Ora bem, então estão convidados agora para abrirem ali as hostilidades. Eu julgo é que já não há pastéis de massa terra, foram os primeiros a esgotar. Desculpem.